Que bênção, irmãos. Esses dias eu estava vendo um amigo, olhando um amigo, e acabou o período de louvor, ele tinha que dar a palavra. Aí o pessoal todo estava, como coisa assim, estava esperando por ele, né? Ele olhou bem assim e falou assim: pelo amor de Deus, deixa eu aproveitar um som, rapaz, a coisa está tão boa, achei aquilo tão interessante, sabe? Eu falei: eu estou do mesmo jeito, deixa eu aproveitar. O louvor estava muito gostoso, né? Muito bom. Glórias a Deus pela sua palavra, pela sua casa. Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago. Isso. Glórias a Jesus. Eu vim para aqui ontem, era 6 horas da manhã, eu vim preparar a mensagem, vim orar, vim preparar a mensagem. E hoje também eu vim muito cedo para cá. E o Senhor, Ele fala aos nossos corações, e o Senhor tem nos dado a sua palavra, o seu alimento. E eu quero, falando com os irmãos, para que vocês abram seus corações essa noite para receber a palavra do Senhor. O Senhor, Ele tem nos dado uma linha de pregações, e Ele tem querido ajustar a nossa igreja. Ele tem desejo que nós andemos por um trilho, né, por um pensamento. Ele quer nos posicionar, nos direcionar nesse tempo, para não sermos e fazermos como igrejas vãs, metodologias que têm sido usadas por aí, sabe? Eu tenho visto nesse tempo se levantar muitos ministérios, projetos, né? Muitos projetos, grupos, né? Muitos grupos. Não que eu não seja a favor de nada disso, não. A palavra do Senhor, Ele só me fala para mim ter discernimento nesse tempo. E é nesse tempo que eu vou ter que ter muito discernimento. É nesse tempo que se levantam falsos profetas, é nesse tempo em que vai surgir pessoas com desejos não tão louváveis no coração e vão pegar os incautos, os desavisados, os que têm menos entendimento. E o Senhor, Ele tem nos cobrado para obtermos entendimento. Ele tem falado em palavras sucessivas à igreja para nós obtermos entendimento. Se a gente olhar uma trama, entre te ver uma carroça, um animal e um que está guiando em cima, qual é o que tem mais força? É o que puxa, mas qual o que domina? É o que tem mais entendimento. É o que tem mais entendimento. E nesse tempo, para não sermos enganados, nós vamos ter que obter entendimento. Tem muita gente se qualificando, se especializando em muita coisa nesse tempo, para ganhar. Tem muita gente que a gente trabalha numa área de petróleo, onde as pessoas vivem fazendo cursos, HILT, isso, curso, cada dia eles querem se aprimorar mais. Mas Deus tem falado à igreja: aprendei de mim, vai aprender de mim, para nós não sermos presas fáceis nesse tempo, né?
Vamos ler a palavra do Senhor. Tiago 1, deixa eu achar aqui que Tiago 1, 22. O microfone está falhando, o vento está forte, está tudo. Assim a palavra do Senhor. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei de liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar, feliz no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para que o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Eu vou repetir o 26 e o 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Glórias a Deus pela sua palavra. Eu gosto do livro de Tiago, um livro que me traz um alerta. É uma carta que me deixa afiado com a minha doutrina, ela afia a minha doutrina, porque se a gente não olhar para a palavra de Deus, se a gente não olhar o Evangelho, e a gente não absorver tudo aquilo que ele tem, a sã doutrina, se ela não estiver em nós, eu vou falar uma coisa para você: a nossa religião é vã, é inútil. Aqui está falando da verdadeira religião. Você sabe o que é? É você socorrer os órfãos e as viúvas na hora da sua. A verdadeira religião, a verdadeira boa obra é essa. Quer ser top? Quer ser crente? Quer ter um crachazão de crente, colocar no peito: eu sou crente? Sai da sua zona de conforto, querida. Experimente, querida. Sentir a dor do próximo. Repartir com aquele que não tem. Dar a mão, estender a mão. Andar a milha. Andar 1, 2, 3 milhas com aquele que está precisando falar, ouvir, abraçar, escutar. Tipo, eu vou falar uma coisa para vocês. Nos dias atuais, querido, tem muitas pessoas precisando ser ouvidas. Você sabia que muitas vezes, se você parar para dar ouvido às pessoas, você vai ajudar no processo de cura daquelas pessoas? Mas muitas vezes você fala que você não tem tempo. É aquilo que eu sempre falo: você vai falar Deus te abençoe. Um jargão que todo mundo fala: Deus te abençoe. Religioso vão, religiosinho, pequeno, vive no seu mundo, esquece-se que a gente tem que amar o próximo como nós mesmos. Você tem se amado, você tem se idolatrado, você criou um mundo onde você é o centro, não Jesus é o centro.
Mas porque o mundo em Jesus é o centro, nós temos que andar pelas suas pisaduras. Jesus dava a vida, deu a vida por nós. Você dá a vida por quem? A não ser você. Muitas vezes a gente coloca assim, eu lembro de um parente que eu tinha e fala assim, eu estou trabalhando para morrer. Desde que eu me entendo por gente, eu estou trabalhando para morrer. Aí eu fico vendo, querido, trabalhou, morreu. Mas e aí? Qual o legado que ele deixou para os filhos? Foi que o trabalhar, vai morrer. E cadê princípios de vida? Cadê a verdade? Cadê aquilo que a candeia para o mundo, a luz para ele andar nesse mundo? Eles não tiveram. São pessoas que vivem depressivas, pessoas que vivem em dificuldades, né? Eu não acho isso uma coisa, sabe, salutar, saudável para a vida das pessoas. O que ele tem? Dinheiro. O que ele tem? Dinheiro. Mas o que mais? Dinheiro. Dinheiro. Mas e aí, querido? E aí? Diz a palavra do Senhor que muitos por causa do amor ao dinheiro se perderam, querido, se perderam da fé. Abandonaram o Senhor para viver as suas paixões, viver aquilo que para eles era o ideal, aquilo que para eles era o certo da sua vida, o norte da sua vida. Em Lucas 6,47, diz assim, como deve ser a fé que nos assemelha a Jesus. Lucas 6,47 diz assim, eu botei assim, como deve ser a fé que nos assemelha a Jesus? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Passa mais uma aí, para frente. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Meus irmãos, eu prego para famílias, né? Deus, uma vez ele me entregou uma palavra, um profeta, um homem de Deus, há muitos anos atrás. Ele me entregou uma palavra, antes de eu ser família, ter constituído família, ele falou assim, você vai pregar para famílias. Aquilo a gente olha e fala assim com estranheza, né? Porque eu nem tinha, minha esposa não tinha nada na vida. Ele falou assim, você vai ser levantado para pregar para famílias. Amém? Amém. E meus irmãos, eu vejo tanto quanto Satanás nesse tempo, ele quer dissolver a família. Ele quer relativizar tudo dentro da família. Aí nasce uma geração completamente ao avesso, nasce filhos, sabe, conturbados, problemáticos, sabe, que só visam aquilo que os seus pais visam. Porque, querido, nós, os filhos nos temos como espelhos da nossa vida. Filho sabe pouco ler Bíblia com a linguagem difícil, rebuscada, pesada que tem, mas o filho, querido, ele olha o seu agir, querido. Qual tem sido a nossa busca diária dentro da nossa casa? A quem temos dado a primazia dos nossos relacionamentos? Quem tem sentado à nossa mesa, querido? Quem você tem trazido, querido, para ter comunhão, querido, com você dentro da sua casa? Você sabe que isso, querido, vai ditar se você vai ter um futuro bom, se os seus filhos vão ter um futuro bom ou não, querido. A quem você tem, querido, dado acesso à sua vida, a quem você tem aberto o bom tesouro que Deus muitas vezes te deu para que ele olhe, para que ele veja. Tem um rei na Bíblia que ele confiou demais, ele deixou um outro rei olhar, ele deixou ver a despensa, Deus deixou ver tudo. Você sabe o que aconteceu? Ele levou tudo dele, querido.
sugou tudo dele. Meus irmãos, nós temos que ser seletivos nesse tempo. Vou falar uma coisa, o tempo está trabalhoso demais. Para nós criarmos filhos, para nós gerirmos, querido, educação, para nós gerirmos uma vida cristã, hoje em dia está muito complicado. Eu vejo um monte de gente, querido, habilidosa em teologia. Vejo pessoas que eu falo assim, nossa, disserta, sabe? Disserta uma geografia bíblica, sabe pontos, fatos históricos, sabe tudo, uma exegese, sabe? Uma oratória muito boa. Mas, querido, tudo isso tem que estar alinhado com vida. Timóteo 3 fala assim, se você quer conhecer o seu líder, olhe para dentro da casa dele, querido. Posso falar para você? Quer saber quem é seu pastor? Olhe para dentro da casa dele, querido. Vê como ele trata a esposa, vê como ele trata os filhos, vê como ele se reporta à vizinhança, vê quem ele é, querido, no comércio, vê quem é esse homem, querido. Vê quem é esse homem. Porque senão, querido, é vã aquilo que ele fala. É vã, é inútil o que ele fala. A gente, querido, tem que se alinhar com a palavra do Senhor a todo tempo, se alinhar com a palavra do Senhor a todo tempo. Ontem pela manhã eu cheguei aqui e eu não consigo, acho que eu não sei o que é isso, porque eu estava orando, eu falei, eu tenho o meu compromisso de preparar a mensagem, porque eu preciso preparar a mensagem no Senhor para trazer, mas o Senhor, a mesma coisa, Ele fala assim, Ele me faz lembrar de uma vida que está passando tribulação, uma vida que eu preciso me colocar como uma bênção na vida dessa pessoa. Posso falar uma coisa para você? Se você não tem isso em você, querido, vou falar uma coisa para você, guarda essa Bíblia em casa, querido. Guarda essa Bíblia em casa. Porque Deus fala comigo, ser tu uma bênção, não para a minha vida, mas para a sua vida. Eu preciso ser bênção. Eu preciso ser bênção. Mas de bênção como? É lá orar? Não, querido. Não é lá orar, querido. Orar, sim, querido. Orar, sim, querido. Mas a gente pode fazer muito mais, querido. Nesse tempo, nós estamos precisando, querido, Deus está nos chamado para ser uma igreja relevante, querido. Não uma igreja, querido, suntuosa, cheio de ritos, cheio de, apresentações, cheio de coisas bonitinhas. Mas, querido, Deus está nos falando para a gente botar a mão na ferida do outro, querido. Vamos passar, querido, atadura, vamos curar a ferida, vamos andar, está ruim para andar, vamos embora, meu irmão. O que está faltando? Nós vamos, nos colocar na brecha. Nós temos que nos colocar na falha. Nós temos, querido, que ser igrejas. Nós temos que ser igreja. Diz a palavra que todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. A quem é semelhante. A quem é semelhante. A palavra do Senhor vem a mim, Ele fala assim, vem a mim. Vem a mim, significa estarmos sempre voltados para Ele, em resposta ao amor de Deus. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Se quiser vir após mim, querido, se você quer, querido, se entregar a mim, querido, negue-se a si mesmo. Coisa difícil, querido, todo mundo sabe esse versículo de trás para frente e de frente para trás, querido. Mas, querido, é igual a mim, eu tenho psoríase nervosa, tenho psoríase, é uma escamação que me dá na pele quando eu fico nervoso. Aí eu começo a pensar, mas agora, antigamente eu ficava ansioso, mas agora eu fico por vidas, porque eu preciso ajeitar, eu preciso, os contatos que o Senhor trouxe ao meu coração, por mim eu não uso, mas, querido, eu preciso ajeitar. Um emprego para aquele que perdeu o emprego, eu preciso ajeitar, uma coisinha para aquela pessoa, eu preciso ajeitar. Querido, é uma causa nobre de se lutar, querido. É uma coisa boa. Lembra de Dorcas, de Tabita? Ela viveu a vida para fazer roupas
para as que não tinham. E posso falar, ela fazia em casa, entregava aquilo com amor para aquelas pessoas mais necessitadas. Ela vivia, mas fazia coisa bonitinha. Não fazia coisa de qualquer jeito, fazia bonitinha. Ela olhava as pessoas. Posso falar, não tem isso aqui, mas eu creio, porque ela era de Deus. Ela olhava assim, eu vou fazer coisa bonitinha. Tirava o molde, fazia, entregava assim, ó. Olha só, toma para você. Boas obras. Eu creio numa igreja que faz boas obras, querido. Creio numa igreja que faz boas obras. Tem muita gente precisando de cura nesse tempo. Cura. Cura. E a gente, querido, às vezes a cura que você necessita, querido, está na vida da sua irmã que está do seu lado. E você entra dentro da igreja e sai e não se relaciona com ninguém, querido. A cura que você necessita, querido, não está na mão de Deus, querido. Talvez Deus deu na mão dela para te dar e você não sabe nada da vida dela. Você não procura saber da vida dela. Você não quer saber. Posso falar para você, que comunhão é essa, querido? É só para cantar, tenha paz em Deus, irmão. Posso falar uma coisinha para você? Igrejinha muito pobre, muito micha. Muito pobre, muito micha. Sabe? Eu não creio nesse tipo de igreja. Eu não sou pastor desse tipo de igreja. Deus me levantou como pastor nesse tempo para fazer diferença na vida das pessoas. A gente tem que aprender. Bota João 17, 26. Vem, vir após mim significa estarmos sempre voltados para Ele em resposta ao amor de Deus. João 17, 26 fala assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Eu vou repetir. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Então, meus irmãos, esse amor que nos alcançou, querido, isso não é para ficar dentro do nosso coração, querido. É para nós distribuirmos àquele que não tem, àquele que precisa de amor. Querido, deixe ser inundado pelo amor de Deus, querido, a cada dia. A gente tem que ser lavado, inundado por esse amor, porque senão a gente vai continuar nesse mundo capitalista, nesse mundo frio, duro, calculista, que a gente não vai fazer. A Bíblia fala para você sentir as dores dos seus, chorar com os que choram. Você sabia que tem esse versículo na Bíblia? Sabia, né? Tem chorar com quem chora. Você tem chorado por quem, querido? Você tem sorrido com quem, querido? Eu estava ali, querido, no meu quartinho, o Senhor está falando assim, e fala comigo que você pode fazer mais, você pode fazer melhor. Eu falo assim, Senhor, mas caramba, eu comigo mesmo, eu nem falo isso para Ele, mas eu já tenho feito tanta coisa. Eu tenho até vergonha de falar isso para Ele, que eu já tenho feito tanta coisa. Vocês não têm, não? Se Ele inquirir para vocês, falar assim, o que vocês têm feito, querido? A despeito do meu exemplo, o que vocês têm feito? Eu falei que através das minhas pisaduras vocês serão sarados. Nós devemos estar tomando desse remédio para ser sarado com doses homeopáticas, né? Aquela coisinha assim, aquela coisinha, batinha aquela bolinha na língua, né? Porque, vou falar uma coisa para você. E aí, querido, como é que tem sido o nosso andar com o Senhor? Como tem sido o nosso agir com Ele? Diz assim, ouve as minhas palavras. Ouve as minhas palavras. Ouvir é guardar, obedecer, seguir e dar ouvidos. A gente só conhece plenamente quando temos experiências com o Senhor. Você sabia disso? A gente só conhece plenamente o Senhor quando nós temos experiências com Ele. Porque senão a gente só vai conhecer de ouvir falar, querido. Eu ouvi falar. Mas cadê a nossa experiência? Cadê a nossa base ministerial? Como Débora tinha uma palmeira onde ela exercia a sua função ministerial naquele tempo. Ela tinha uma palmeira, as pessoas iam até ela para ser ajuizadas, porque Débora era uma juíza na Bíblia. As pessoas iam lá no monte, na palmeira. Ela exercia o seu ministério. Mas Débora era Débora, eu sou eu não preciso disso. A palavra de Deus não fala isso. Para cada um, Deus tem um
ministério, querido. Para cada um, Deus tem um ministério. Você não tem porque você não quer, você não tem porque você é negligente, você não tem porque você não é crente, você não tem porque você nunca foi convertido ao Senhor, querido. Falta, você sabe o quê? Conversão. Só falta conversão, querido. Porque como você vai ver uma oportunidade e não vai falar do amor de Deus? Posso falar, você nunca foi convertido, querido. Você fala como crente, você usa coque de crente, você usa vestidinho de crente, mas você não é crente não, querido. Porque o crente verdadeiro, querido, ele ouve e coloca em prática, querido, aquilo que o Senhor fala. Bota em prática aquilo que o Senhor fala. Amém? Muitas vezes, querido, nós escolhemos errados na vida. Muitas vezes a gente entra como um vitimismo, um coitadismo, né? Uma autocomiseração, como se diz. Você fica sempre assim, né? Ah, mas é aquele problema, o senhor sabe como é que é. É sempre aquele mesmo problema. É sempre as mesmas coisas. Mas você sabe como é que é ele, você sabe como é que é ela, você sabe como é que é, né? A situação, a pessoa vai isso, querido, a vida toda, mas a pessoa não se esforça. Posso falar para você, a gente tem que implementar, querido, novas caminhadas. Você tem que se esforçar, você tem que sofrer afrontas, você tem que sair da zona. Tem muita gente que vive num lugar, as pessoas ficam falando com ela assim, eles ficam anos num lugar, as pessoas assim, mas lá eles falam mesmo de mim o tempo todo. Teve uma vez que Moisés, o povo queria água, e começou, cadê a água? Você trouxe a gente aqui para o deserto para morrer, né, Moisés? E começou, ele foi falar com Deus, Deus olhou para ele e falou assim, passa na frente, como coisa assim, larga esse povo que está murmurando, querido, vai me encontrar na rocha, sai do meio do povo. Querido, você sabe o que você tem que fazer muitas vezes? A situação não está boa, sai, querido, passa na frente, querido, vai procurar seu lugar em Deus, querido. Vai procurar o seu lugar em Deus. Querido, escolhas. A gente tem escolha. Deuteronômio 30:19. Vou falar sobre escolha. Vamos lá no Velho Testamento. Escolha. Você tem escolhido direitinho, querido? Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a sua descendência. Meus irmãos, eu vou falar uma coisinha para vocês. É fácil. Isso aqui não preciso nem pregar. Preciso pregar? Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Meus irmãos, está fácil, a gente tem que escolher vida. Tem muita gente escolhendo o caminho de morte, tem muita gente pulando de cabeça, se aventurando, querido, e naquilo que a palavra fala assim, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu final são caminhos de morte. Querido, vem para a casa do Senhor, traga seus filhos para a casa do Senhor, tem oração, ensina o menino no caminho que deve andar, sai da sua zona de conforto. Tem jogo, pastor, o jogo acabou muito tarde, né? Jogo, né? Daqui a pouco você está um joguete na mão de Satanás, querido, e não sabe por quê, querido. Buscai primeiro o reino dos céus, querido. Buscai primeiro o reino dos céus, as demais coisas Deus vai te acrescentar. Ele vai te acrescentar, mas buscai primeiro. Bota o menino na frente, bota a meninazinha na frente, vão para a casa do Senhor, vai ali para a escolinha, ali vai ter pessoas para orar, vai ter pessoa para ensinar. Mas eu não vou não, pastor, sabe por causa de quê? Estou muito cansado, eu fiz aquele negócio no cabelo, sabe, botei com as unhas grandes, sabe, para me desfolhar, a Bíblia está difícil, fica igual a capata, assim, aquele negocinho, botei com as unhas grandes. A minha mulher uma vez botou essas unhas, ela foi pagar uma moeda, eu falei assim, minha mulher está endemoniada, olha como é que ela está assim na mesa, fazendo assim, para pagar uma moeda. Eu falei, gente, está se entortando todo para pagar uma mulher. Eu falei, pode parar com isso dentro de casa. Umas unhas, eu falei assim, foi pagar uma moeda, está assim, eu falei, ela, você repreende, Senhor, o que é isso? Mas
querido, para fazer certas coisas, querido, a pessoa está apta, está uma beleza. Mas vamos aqui, vamos orar, vamos ali, querido, lá no final, lá na Rua da Fonte, na casinha da irmã, a gente precisa orar. Vamos comigo, querido. Mas depois fala assim, olha para a casa da pessoa, vê que não é aquilo que ele estava. Mas se foste ali, querido, na Praia da Tartaruga, pô, na casa da irmã, não, né? Mas, querido, é aquilo que eu sempre falo, Deus nos chamou para você levantar uma cerca assim, eu passar por baixo, para a gente ir lá na casinha, para a gente orar pelaquela pessoa, para a gente levar pão, oração, comunhão, porque é assim que nós vamos, querido, ser uma igreja relevante nesse tempo. Se não, para que isso aqui, querido? Vamos fechar as portas, querido, vamos fechar as portas disso aqui, querido, nós estamos aqui para brincar, querido. A igreja, como sempre falo, eu gosto de uma introdução que eu fiz. A igreja do passado tinha, e a igreja do presente tem maravilhosas condições de frutificar, querido. Frutificar. Temos condição de frutificar. Mão vazia, não vai, né? Então, nós somos chamados, Deus nos dá escolha. Escolha a vida, escolha a morte, né? Escolha a vida, escolha a morte. Eu fiz tantas anotações que eu nem sei mais isso aqui, sabe? Efésios 4, 29. Cuidado, querido, com aquilo que você anda falando dentro da sua casa. Cuidado com aquilo que você anda falando da vida do seu irmão dentro da sua casa. Cuidado com aquilo que, na hora que você está imprensado, na hora que as coisas você fala, cuidado com aquilo que você fala. Cuidado. Olha como é que tem que ser a boca do crente, né? Efésios 4, 29 fala assim, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificar. Posso falar uma coisa para você? Vou ler de novo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra. Você é crente, querido? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para... Você sabe o que é edificação, querido? Para construção. Você construir, você ajudar, sabe, a vida do outro, porque conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem. Na sua boca está o poder de fazer o bem e o mal, querido. Faça o bem o tempo todo. Decida fazer o bem o tempo todo. Seja boca profética nesse tempo. Profetize na vida do outro, querido. Profetize na vida do outro, na vida do seu irmão, na vida daquele que não tem. Querido, eu creio, sabe, que nós podemos modificar o contexto de vidas agindo assim. Creio. Como eu tenho visto vidas sendo modificadas, né? A Bíblia fala, querido, que nós temos que mudar o nosso coração, mudar o nosso pensamento. Esses dias eu falei sobre Efésios, que as pessoas hoje, elas têm uma capacidade enorme de fazer o bem, mas elas vivem na inutilidade do seu pensamento. As pessoas, elas vivem num limbo de pensamento. Você sabia disso? As pessoas vivem sem produtividade nenhuma na sua mente. Se deixar, eles sentam em frente à televisão, querido. Você sabe o que eles estão fazendo? Se suicidando. Tem pessoa que está se matando. Ele senta, você sabe que o tempo vai passar, você vai amortizar, você vai cauterizar a sua mente, você está vendo a vida passar, os dias vão passando, e posso falar, você está igual aquele camarada que cantava, como é que é o nome dele? Raul Seixas, com a boca arreganhada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Olhando as coisas, o tempo está passando. A vida está passando, e você com inutilidade de pensamento, podendo ser produtivo, podendo gerar, fazer coisas boas no Senhor. Aí você fica assim, reclamando, mas a política, tanto fez a política, como tanto faz, como sempre foi, mas você está, se está assim, está ruim, se está assim, vamos reclamar, se está assim, vamos, e vive um comentarista da vida alheia, mas aquilo que diz a palavra que o justo vai viver pela fé, você não segura, porque a sua fé é pouca, sua fé é pequena demais. A gente tem que calçar a nossa vida, querido, na palavra de Deus. A gente tem que buscar o Senhor a todo tempo, a todo tempo. Eu li uma palavra aqui, deixa eu achar aqui, Colossenses 3.
Colossenses 3, bota aí para mim, eu nem sei para onde foi aqui. Colossenses 3, eu marquei, mas esse negócio aqui está meio difícil. Glórias a Deus por isso. Colossenses 3, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Ó, presta atenção, vou repetir. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Próximo. Pensai nas coisas lá do alto, não que são aqui da terra. Próximo. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Próximo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nela. Então, 7. Agora, 7. Ora, mesmas coisas andaste... Próximo então. Ora, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, de ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Próximo, para a gente estar terminando. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Meus irmãos, a gente não pode ter dentro de nós, querido, palavra, mentira. Mentira. Posso falar para você, eu tenho convivido com crentes mentirosos. Você sabia? Com crentes mentirosos. Eu tenho convivido com todo tipo de pessoas, pessoas avarentas, pessoas que só olham para si, pessoas que não conseguem, querido, esboçar, sabe, amor pela pessoa que está do seu lado. É aquilo que eu falo, eu não consigo entender eu chegar numa igreja, estar na igreja e não conhecer quem está na igreja. Não saber das necessidades, porque, querido, Deus, Ele nos faz conectar uns com os outros. Ele faz conexão uns com os outros. A igreja de Atos 2 diz a palavra que tudo era em comum entre aqueles que serviam a Cristo. Então, tudo tem que ser comum entre nós. Mas tem pessoas que vivem cheio de caixinhas pretas. As pessoas vivem cheio dos seus segredinhos, cheio das suas coisinhas, cheios das suas mazelas. Não, isso aqui eu não posso expor para o pastor não, que isso aí é complicado, né? Falar esse negócio é um troço meio complicado. Mas a palavra de Deus está dizendo. Bota no 9 aí, fazendo favor, Colossenses 3:9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Querido, não adianta você mentir para os outros, nem mentir para você mesmo. Tem muita gente que anda mentindo para si mesmo. Ao invés de viver uma sã doutrina, viver, sabe, os asmos da sinceridade, viver uma vida nova, uma vida com Cristo, uma vida pautada na palavra de Deus, a gente quer viver uma vida fantasiosa. A gente tem que aprender a praticar. Ouvir, guardar, obedecer, seguir, dar ouvidos à palavra de Deus. A gente precisa dar ouvido à palavra de Deus. Apocalipse 1:3, bota aí para mim. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado, feliz aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Feliz são aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas. Meus irmãos, vocês têm guardado? Posso falar? É promessa do Senhor, que feliz vai ser você, querido, que você lê e guarda a palavra do Senhor. A palavra ainda diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é
E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a... Então, querido, Deus só se manifesta na vida de quem guarda a palavra dele, querido. Fora disso, você está enrolado, querido. Você está vivendo vida que segue. É vida que segue na sua vida. Você não está tendo nada de Deus, querido, na sua vida. Agora, se você pega a palavra de Deus, querido, e vive pautado na palavra de Deus, você vai ver, querido, o milagre acontecer na sua vida. Você vai ver feitos de Deus na sua vida. Você vai ver, querido, o filho que está longe está chegando. Você vai ver, querido, o esposo que o casamento estava frio, ele vai começar a se aquecer. A coisa vai melhorar, porque, querido, Deus vai estar em você, querido. E Deus é Deus de amor, querido. É Deus que faz o novo acontecer na nossa vida. Deus cura, querido, a nossa trajetória. Muitas vezes a gente desembesta, querido, por caminhos na vida, achando, não, que eu vou por esse Eldorado, aqui eu vou me dar bem, querido. Sabe lá, querido, Deus queria que você pregasse numa igrejinha lá naquele lugar, querido. E você poderia receber de Deus a alegria, querido, a felicidade. Mas tem muita gente que fica escolhendo o que tem que fazer. Ah, mas eu vou naquela igrejinha, eu não vou naquela coisinha. E se pensar que nós começamos, né, Manoel? Nós começamos onde? Nós começamos a igreja na sala lá de casa. Na sala lá de casa. Eu, Emanuel e as crianças. É uma igreja, a verdade é uma igreja, né? Eu, Emanuel e as crianças. Só tinha Débora e Isabel, mas nós começamos, mesmo assim, o nosso culto. A gente começava o nosso culto e a gente cantava, louvava o Senhor, e daqui a pouco foi se chegando um, foi se chegando outro, foi se chegando mais um e mais outro. E aí e nós, eu posso falar para você, tem que partir de nós, querido, tem que partir de nós. Eu não sei onde vocês moram, querido. O altar da sua casa, ele está erigido para o Senhor, querido? O altar da sua casa está sendo erigido para o Senhor? O altar é visível, porque o Senhor nesse tempo, querido, Ele está querendo, querido, que nós deixemos o nosso altar visível, querido. Tem muita gente que é crente, mas é crente secreto, agente secreto. É agente secreto. Como, querido, que você vai guardar a luz do Senhor dentro de um alqueire? Nós temos que dar visibilidade para que as pessoas se atraiam à luz de você, a luz que reflete de Cristo em você. Meus irmãos, o intuito do Evangelho é salvar vidas, querido. Não é você vir e voltar da igreja todo dia. Posso falar uma coisinha para você? Como eu sempre falo, não te rende um centavo de galardão em lugar nenhum, querido. A poupança sua está micha e pouca, querido, lá no céu. Vamos abraçar, querido, vamos trazer, vamos convidar, vamos mostrar aquilo pelo qual Cristo veio nesse tempo. Amém? Glória a Deus. Então somos chamados a expressar nossa fé através da obediência à palavra de Deus. Mateus 21. Bota aí Mateus 21, 28 a 32. Somos chamados a expressar nossa fé através da obediência à palavra de Deus. E que vos parece? E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, Senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Eu vou falar uma coisa, isso aqui é poderoso, sabe, querido? Isso aqui é muito poderoso. Volta lá, fazendo favor. Volta lá. Mateus 21, 28 a 32. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Próximo. Ele respondeu: Sim, Senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi.
Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes neles, ao passo que publicanos e meretrizes creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Eu vou falar uma coisa para vocês, isso é a pura verdade, isso é o que acontece. Muitas vezes, querido, aqueles que nós temos que esses estão no caminho, eles não estão no caminho. Eles não estão no caminho. E Jesus disse para ele, João pregou para vocês e vocês não quiseram, João. Ao ponto de meretrizes e pessoas creram nele, querido, e acreditaram nele. A gente tem que rever, querido, os nossos conceitos, a gente tem que rever a nossa religião, a gente tem que ver o Cristo em nós. Lucas 11, 27 e 28, para a gente estar terminando. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou, disse-lhe, bem-aventurada aquela que te concebeu, e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu, antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Querido, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Guardem a palavra de Deus em seus corações. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Segundo Tiago, é impossível falar de fé e não viver as obras. Segundo Tiago, é impossível falar de fé e não viver as obras. Mas ainda que não se expressa em obras, mas a fé que não se expressa em obras, ela é morta, querido. Você sabia disso? A fé que não se expressa em obras, ela é aquilo que você estava falando hoje cedo. A fé que não se expressa em obras, ela é morta. Tiago 2,17, ele fala sobre isso, é aquilo que a gente estava lendo. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Vou botar aqui em Tiago, bota aí, Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, esta é morta. 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras. E eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante. Meus irmãos, que nós possamos ir para nossas casas hoje à noite e riscar, copiar, ver que métodos para sermos mais eficazes nesse tempo. Eu vou falar uma coisa para você. Quando Jesus chegar para você e falar assim, você apresentar suas mãos vazias para ele, vai falar para você, isso vai ser uma coisa assim meio chocante para a gente, não vai não? Nós temos tantas oportunidades nessa vida de mudar a vida dos outros, querido. Temos sim. Posso falar? Temos sim. Temos sim. E muitas vezes, querido, nada nós fazemos. Nada nós fazemos. Nós nos colocamos como vítimas nesse tempo, para justificar a nossa ineficácia, né? Mas Deus, Ele quer transformar isso em nós, Deus quer mudar isso em nós. Então, como eu disse, segundo Tiago, é impossível falar de fé e não viver as obras. Mais ainda, que não se expressa, mas a fé que não se expressa em obras, ela é morta. Paulo diz que as obras não nos salvam. Somos salvos exclusivamente pela graça de Deus. Exclusivamente pela graça de Deus. Mas Paulo também diz que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios 2,10, Isabel. Efésios 2,10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Posso falar uma coisa para você?
Não existe ser crente e não praticar boas obras. Esses tempos atrás eu estava falando sobre Tabita, estava falando sobre Dorcas, e mostrei a diferença onde o que é esmolar e o que é fazer boas obras. Esmolar é quando uma pessoa chega para você, você tira aquele trocado e fala assim, isso você esmolou. Mas você sabe o que são boas obras? É aquilo que você vê a pessoa, vê a necessidade da pessoa, você vai para sua casa e você começa a trabalhar para fazer uma coisinha bonitinha. Aí você fala assim, eu vou fazer aquele bolo gostoso que eu sempre faço aqui para casa e eu vou levar para aquela irmãzinha, porque ela está, né? Você faz, você sabe o que é isso? É a boa obra que agrada o Senhor. Essa é a boa obra que agrada o Senhor. É aquela que você pega aquela roupinha que quantas vezes, aquela que você ficava com dó de dar, porque lá em casa tem muitas meninas, mas tem umas que passavam que tinham mais mimo, aquela roupinha fala assim, você fala assim, não, mas essa aqui vai ficar bonitinha na minha irmã. Eu vou lá e você dá aquela roupa lindinha, bonitinha, e fala assim, toma para sua filha. Aí daqui a pouco passa aquela meninazinha correndo com aquela roupa bonitinha, você fala assim, puxa vida, aquilo traz aquelas lembranças na gente. Você sabe o que é isso? São boas obras, querido. Você está levando alegria, você está trazendo felicidade, você está fazendo, sabe, aquela vida está alterando o curso da vida daquelas pessoas que muitas vezes vivem numa labuta, vivem numa luta constante. Você tem como levar bálsamo na vida daquela pessoa, querido, e muitas vezes você simplesmente fica sentado na sua suposta zona de conforto, que de conforto não tem nada, vivendo a sua vida, os seus interesses. Você lê a Bíblia e fala assim, que eu mortifiquei a minha vida em Cristo. Mortificou nada, querido. Mortificou nada, querido. Cristo vive em mim, vive nada, querido. Vive nada. Vive nada, querido. Se Cristo vivesse em você, querido, você tinha um coração doador, querido. Você tinha um coração, querido, que a todo tempo pregava o Evangelho. Vou falar mais uma vez, nós temos condições perfeitas de frutificarmos nesse tempo, querido. De apresentarmos ao Senhor, assim com aquele sorriso aqui, Senhor, que eu trouxe para o Senhor. Olha, Senhor, e com alegria, posso falar, quando a gente começa, a gente não quer mais parar, querido. A gente não quer mais parar, a gente quer ver mais pessoas sorrindo, a gente quer ver mais famílias restauradas, mais pessoas curadas, mais pessoas vivendo o tempo de Deus para elas. Você se coloca numa vida, querido, e você ajusta os relógios dessa pessoa, ajusta o relógio da providência divina com o relógio do tempo dessa pessoa. Aí você ajusta, você entra na vida dessa pessoa. Mas muitas pessoas, querido, não querem, simplesmente não querem, porque dá trabalho. Tamires, dá trabalho, dá muito trabalho. Você sair da sua vida e é muito fácil, querido, mandar preparar 1 milheiro de folhetos e entregar para 600, para 1.000 pessoas. Mas você sabe o que Deus espera? Que uma só, querida, você pega e fala assim, vem cá, querido, vamos caminhar, eu vou te ensinar a palavra, eu vou te ajudar. Você está o quê? Nós vou pedir, nós vamos sair juntos, nós vamos entregar currículo, nós vamos ver o que nós vamos fazer, porque nessa condição eu não creio que Deus vai te deixar, e eu vou estar junto com você. E nós vamos bater, como diz a parábola da viúva, nós vamos bater na porta do juiz, até o juiz abrir a porta, e nós vamos ser abençoados por ele. Porque senão, meus irmãos, o que vai acarretar a nós, querido, é juízo de Deus, né? Então Paulo diz que as boas obras não nos salvam, mas também eles dizem que sem as boas obras, querido, nós estamos enrolados com o Senhor. A gente tem que andar pelas boas obras. O livro de Tito, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu a Paulo, nos dá várias dicas importantes sobre as boas obras. Tito 2,7, para a gente terminar, Isabel. Tito 2,7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Torna-te o quê? Não, é só isso mesmo, Isabel. Torna-te pessoalmente
padrão de boas obras. Manoel, eu tenho que olhar para você e falar bem assim: caramba, você, boas obras. Você é um padrão de boas obras. Ninguém precisa impulsionar você, ninguém precisa lançar e falar você faz isso, não, porque isso está em você. As boas obras estão em você. Você não vai conseguir olhar mais para uma pessoa sem ficar maquinando na sua cabeça meios e maneiras de ajudá-la. E quando você não consegue, você vai quase morrer, querido. Mas você vai continuar batendo a porta. Vai continuar: Senhor, me ajuda a poder ajudar. Me ajuda a poder ajudar. Porque esse evangelho eu creio. Esse evangelho eu creio. Nós temos tornar-te pessoalmente padrão de boas obras. Meus irmãos, nós como cristãos, nós temos que ser padrão de boas obras. A boa obra não é só para o irmão, não é só para 1 e para 3 na igreja. O padrão de boas obras não é só para o empresário da igreja. Não é só para... Não é, querida. A boa obra é para aquela que sabe fazer o bolinho, é aquela que sabe limpar uma casinha. Posso falar? A gente tem como fazer boas obras. Boas obras vai te trazer, acarretar bênçãos na sua vida. Vai ser acarretar bênçãos. Porque você está fazendo aquilo que Cristo falou, determinou que nós fizéssemos. Mais um. Tito 2,14. Tito 2,14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Você sabe que eu leio esse texto, eu fico vendo assim, eu preciso remir o meu passado. Você não precisa remir o seu passado, não. Deus está nos dando a oportunidade para remirmos o nosso passado. O passado que nós vivemos sem Ele, o passado que nós fizemos, demos as nossas pichotadas, andamos conforme a nossa cabeça, alopramos, fizemos o que quisemos. Deus, Ele tem nos dado tempo para remirmos. Graças a Deus que ninguém morreu ainda sem a salvação. Mas Deus tem nos dado tempo. Você sabe para que o tempo que Deus te deu, querido? Não é para você adquirir sua casinha, aquilo que eu falo para você, e ficar dentro dela, pronto, minha bênção chegou, minha casa, minha vida. Deus está esperando você remir o seu tempo, querido. Cadê? Deus está esperando você remir o seu tempo com o quê? Com boas obras. Deus vai te remir, você vai remir o seu tempo de loucura, de insensatez, de estar longe do caminho, você sabe com o quê? Com boas obras. Creio que o Senhor está chamando a nova aliança em Rio das Ostras, para ser o povo das boas obras, para ser o povo conhecido como a igreja das boas obras. Ser um povo intensamente dedicado, cuidadoso, diligente e prestativo. Nós temos que ser um povo intensamente dedicado, cuidadoso, diligente e prestativo. Tiago 3,1, para a gente estar terminando. Assim, isso não termina não, gente. Tiago 3,1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Não, mas isso que eu fiz, 3,1? Tiago 3,1, eu escrevi errado. Estejam prontos para toda boa obra. Passa mais para frente, Isabel. Porque todos estão pensando, não, eu copiei errado aqui. Na hora que eu fui procurar na Bíblia, eu procurei errado. Prontidão é o contrário de omissão. A gente tem que estar pronto. Estejam prontos para toda a boa obra. Prontidão é o contrário de omissão. Tem muita gente que vive para ser omisso. E o que é ser pronto para boas obras? É sairmos da zona de conforto, é nos expormos, chamando a responsabilidade para nós mesmos, é assumirmos o risco, o prejuízo, é servirmos de fato e não ficarmos comovidos com a situação. É orarmos sim, mas com a disposição de nos envolvermos com a resposta. Eu posso orar, mas eu tenho que ter o compromisso de me envolver com a resposta. Eu tenho que ser a resposta para a sua vida, querido. Eu tenho que ser a resposta para a vida do outro.
Creio nesse tipo de igreja. Creio nesse tipo de crentes. Não aquele que vive dentro da casa bonitinha, direitinha, com aquela coisinha, com aquela Bíblia aberta em Salmo, aquela coisinha, né? Aquela plaquinha que bota na porta da frente, aquela que bota aquela roupinha do coralzinho, bonitinho, né? Mas, querido, Jesus, Ele nos quer para fazermos boas obras. Jesus, Ele andava, Ele investia em relacionamentos, querido. Relacionamentos. E você via o povo que Ele se relacionava, querido. Ele procurava Mateus, um cobrador de impostos. Se fosse nos dias atuais, botava ele na Lava Jato, sabe? Botava ele naquela operação Lava Jato. Mas Jesus estava onde? Estava com ele, querido. Zaqueu, na casa de Zaqueu, querido, um cobrador, né, de impostos. A gente, se deixar, a gente fica escolhendo a quem nós vamos. Ah, não vou falar com ele. Eu não vou estar com ele. Não, ela está assim desse jeito, eu não vou nem ajudar, porque ela está assim por causa, né, das maracutaia dela. Querido, Jesus te chamou para amar, querido. Independente do erro, querido, faça a sua parte. Que galardoado você será pelo Senhor, pelas suas boas obras, querido. Tem muitas pessoas que falam isso, falam assim, não vou ajudar por causa disso. Irmão, querido, você sabe por que você não ajuda, querido? Porque você não é convertido, querido. Você não foi convertido. Você sabe por que você não vai, querido? Às vezes você até quer ir, mas você não consegue. Você sabe por quê? Porque você vai calcular o gasto daqui, desse ponto até o outro ponto. Aí você vai falar assim, não vou não, sabe? Aí você deixa de alterar a vida, você deixa de dar vida. Já pensou? Se aquela vez eu falava assim, eu vou botar meu carro, eu vou ter que levar, eu vou ter que trazer bicicleta, eu vou ter que trazer aquele troço todo, meu carro é um carro novo, eu não vou trazer, ela vai trazer aquele monte de catraia, eu vou ter que, sabe, me virar. Já pensou se eu tenho isso na minha cabeça, querido? E você estava onde? Para que serve, querido? Para que o Senhor tem me dado? Para que o Senhor tem feito por mim? Se não for por isso, posso falar, não presta a minha vida, querido. Minha vida não vai prestar para nada. É vã a minha religião. A gente tem que ter prontidão, a gente tem que ser pronto a fazer o bem. É aquilo, nós temos que estar à disposição para nos envolvermos com as pessoas, diferente de nós, para nós sermos a resposta que essa pessoa precisa. É aquilo, a bênção que você precisa, muitas vezes, está na vida daquele irmão lá atrás. Mas você entra e sai dentro da igreja, querida, muitas vezes você não fala com ninguém. Você já sai assim, Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, irmão. O carro, se bobear, já liga na chave e já está aquecendo para você montar dentro, porque você não quer saber de problema de ninguém. Você não quer saber de vida de ninguém. Aí eu estou, rapaz, um bisbilhoteiro danado. Estou querendo saber da vida de todo mundo, porque Deus tem me feito próspero e abençoado nesse tempo por isso. Tito 3:8. Ainda está o de Tito. Tito 3:8. 3:8. 8. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. 3:14. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Posso falar uma coisa para você, querido? Você vai ficar... Eu conheço pessoas que têm 30, 40 anos de vida cristã. Eles gostam de falar, ainda puxar assim, cristã. Tem 30, 40 anos de vida cristã. Mas posso falar para você? Cadê o fruto? Cadê o fruto? Eu não acredito num evangelho sem frutos, querido. A gente tem que ter frutos, querido. A gente pode dar frutos. Ore ao Senhor, clame ao Senhor, jejue por uma vida, querido. Adote uma vida, querido, e vá andar com ela, querido. Ide pregar o evangelho. Aí no final fala assim, fazei discípulos.
Tem muita gente que não fala assim, ide por todo aí para pregar o evangelho, mas esquece desse finalzinho. E fazei discípulos. Você sabe o que é fazer discípulo? Era igual o moço de Eliseu, o moço de Isaías, é botar do seu lado para você estar ensinando. Quanto tempo? É de dia e de noite. Você está ensinando, você está ensinando. É seu filho na fé, querido. Quando você vai embora, você vai deixar um legado para ele, querido. João 13:35. Glória a Deus. João 13:35. João. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Meus irmãos, nós temos vivido tempos difíceis. Há tantas pessoas necessitadas nesse tempo. Há tantas pessoas que clamam por uma palavra, necessitam de um abraço, de uma atenção. E muitas vezes, queridos, por nós que conhecemos o Senhor, é negado isso. Eu vou falar uma coisa para você, Anderson. Há vidas que precisam de um abraço. Há vidas que precisam de um abraço. Muitas vezes, a salvação na vida de uma pessoa, querido, vai vir através de um abraço. De um abraço. Muitas vezes, querido, é como eu digo, não ouvir e deixar aquela pessoa chorar com você. E ao final, querido, você agarrar e botar a mão e falar assim, meu irmão, eu vou orar por você. E vem cá, vamos ali na igreja comigo, porque ali meus irmãos, eu e os meus irmãos, você pode falar assim toda vez, porque eu e os meus irmãos, nós vamos conseguir para você, porque aqui nós somos um em Cristo, aqui nós somos um em Cristo. Um fulano vai dar roupinha, o outro vai dar sandalinha, o outro vai... A pessoa vai sair daqui digna, querido, vai sair direitinha. A cabeleireira vai fazer o cabelinho, sabe? Porque nós temos cabeleireiros, nós temos outros profissionais, porque nós vamos nos juntar como igreja, porque o dom que nós recebemos não é do fruto do seu estudo, não é fruto da sua... Não, querido, vamos devolver uma parcela como oferta ao Senhor, e nós vamos nos unir para alterar vidas, querido. Boas obras. Eu creio numa igreja que faça boas obras. Nós temos aqui enfermeiros, nós temos pessoas. Eu tenho aqui um irmão que é enfermeiro, ele vai nas casas passando atadura nas feridas, sabe? E orando. Na última vez nós fomos juntos e ele estava orando junto comigo. Eu posso falar uma coisa para você? Ministério, querido, isso é ministério. Isso é vida com Cristo. E muitas pessoas não estão preocupadas com isso. Estão dentro das igrejas, mas você sabe que eles estão com a mente adoecidas. Eles só estão pensando nos seus problemas, nas suas faltas, nas suas falhas. Jó, em determinado tempo, ele com toda desgraça e calamidade de vida, ele resolveu, eu vou orar pelos outros. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar pelos outros. Ele abdicou, abriu mão dos seus problemas, porque, posso falar, não eram poucos. E diz a palavra de Deus que tudo aquilo que foi tirado, foi restaurado, porque ele abdicou os seus problemas, deixou de lado os seus problemas. Tem muita gente que fala assim, pastor, mas você sabe como é que é, mas eu tenho um filho que está muito rebelde, o menino está uma coisa feia, eu não sirvo para esse ministério, não, eu não posso ficar de frente. Quem disse, querido, que você não pode? Quem disse que você não pode, querido? Você está usando de justificativas, querido, para você não exercer aquilo que pode trazer cura para a vida dele. Abrace, abarque, monte nesse barco. Jesus está passando, a bênção está chamando, monte nisso e vamos embora, querido. Não, pastor, é porque minha vida financeira está um alvoroço, você não sabe como é que está a minha vida, eu estou com o nome sujo, eu estou com isso, eu estou com aquilo outro. Meus irmãos, eu posso citar para vocês, querido, líderes que foram descritos
Quebraram um monte de vezes na vida. Quebraram. Mas deixaram uma obra, querido, que até hoje a gente lê, a gente se edifica, querido, com aquilo que eles escreveram. Quem disse, querido, que nós temos que ter uma vida perfeita? Quem disse, querido, que temos que ter vida perfeita? Quem disse, querido, que para você ser profeta, você tem que ser de uma linhagem profética? Quem disse que para você ser pastora, você tem que vir de uma linhagem profética, querido? Numa família sacerdotal. Essa visão puritana, querido, isso mata, querido, dentro das igrejas, querido. Quem foi Abraão, querido? Quem foi Tera, pai de Abraão? Ele era batia tambor, querido, batia tambor, vou falar assim, porque diz a palavra de Deus que ele adorava outros deuses da além do Eufrates. Ele adorava tudo quanto é Deus, o pai de Abraão. Ele não veio de linhagem profética. Quem foi Abraão? O pai da fé. Porque ele aceitou Jesus, ele viu e quis o Senhor. Fica de bobice dentro da igreja, querido. Fica nada. Você não quer ser pastor porque você não quer estudar, você não quer se aplicar. Examinar as escrituras porque detesta nela a vida eterna. Vai examinar a escritura de dia e de noite, querido. Senão você perde a salvação, querido. A salvação, diz a palavra de Deus, que ela tem que ser desenvolvida. A salvação tem que ser trabalhada. Não senta da igreja e fala assim: eu estou salvo. Estou salvo. Satanás vai te dar uma pernada, querido. Ele vai te dar uma pernada. Vamos desenvolver, querido, essa salvação. Vamos fazer boas obras. Vamos, querido, vamos botar pedrinha na nossa coroa lá em cima. Vamos ser galardoados pelo Senhor. Vamos modificar. Querido, Deus tem nos chamado para ser uma igreja diferente nesse tempo. Diferente nesse tempo. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Sede, Jesus. Marcelo está cercando o vento ali para não vir cá para dentro. Glórias a Jesus. Eu não vou fazer apelo essa noite. Não vou fazer apelo. Eu só quero convidar aqui essa noite. Quero convidar você que quer. Você quer embarcar em outra vida com o Senhor. Você que cansou de religiosidade, de vã religião. Estou 30 anos dentro da igreja. 30 anos dentro da igreja. Eu lembro de uma passagem de Jesus. Jesus me chega na sinagoga para pregar de manhã cedo. E fala lá que lá tinha uma mulher. Lá já havia uma mulher. Aquela mulher devia estar naquela sinagoga há muitos anos. Só que o pregador naquela manhã não era qualquer um, era Jesus que ia pregar. E fala quando Jesus começou a pregar, aquela mulher caiu endemoniada, tipo cataplafte no chão. Você sabe o que eu entendo com isso, querido? Tem pessoas que vão ficar com seus problemas, vivem com seus problemas a vida toda dentro das igrejas. Querido, eu te chamo hoje para receber do Senhor uma verdadeira conversão, de falar assim: Senhor, eu quero me converter. Eu durante muitos anos, querido, eu vivi dentro de uma igreja, mas nunca fui convertido, nunca fui convertido. Eu só queria do Senhor que o Senhor me abençoasse. É bênção, bênção. Esse bênção. Você quer só bênção do Senhor. Você quer bênção, mas você não quer ser bênção para as outras pessoas. Aquele versículo que fala que você tem que dar para primeiro receber isso tudo para você. Você até sabe. Mas você só está pensando em amealhar. Você está pensando em ajuntar. Você está pensando em você o tempo todo. Um sorriso, uma mão amiga, muitas vezes uma blusinha que você tem, você olha para aquela pessoa, você dá aquela blusa. Um tênis, você muitas vezes tem um monte. Falar vai fazer boa obra. Depois falar, quando você dá, você vai ter um acesso, você vai introduzir a palavra do Senhor. Faça boas obras, ajude, estenda a mão, chore, ore,
Mude o contexto de vida, você pode. Você pode. Meus irmãos, como eu posso? Como eu posso? Como eu posso? Como eu posso? Se não for assim, minha vida ficaria muito sem sentido. Muito sem sentido. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Quero convidar você a tomar uma decisão e falar assim: Senhor, eu posso. Fala para o Senhor assim: Senhor, eu posso. Eu posso. Eu posso. Quantas vidas você já ganhou para Jesus, querido? Qual o contexto de vida, querido, que você alterou o curso delas? Quantos endemoniados, querido, você... isso aí, você puxou pesado, hein, pastor? Quantos endemoniados, querido? Você expulsou o demônio deles, querido. É necessário nesse tempo? Muita coisa, querido. Satanás, ele está camuflado aí, querido. Está deixando as pessoas depressivas, as pessoas, querido, loucas, drogadas. Drogado, mas não, tem pessoas se entupindo, querido. De remédio, de ansiolítico, de tudo quanto é troço, querido. Eles só substituem a droga ilegal para as legais e vai se enchendo. Os Rivotris da vida, isso, papapá da vida, vão se enchendo. Você sabe o que é isso, querido? Você sabe o que é isso? É desequilíbrio. Deus causa desequilíbrio, querido? Nunca, querido. Deus te equilibra. Diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo nos dá autocontrole. Queira o Espírito Santo de Deus. Queira trabalhar para o Senhor. Fala assim: Senhor, eu quero trabalhar para o Senhor. Peça perdão a Deus, querido. Posso falar uma coisa para você? Eu pedi muito perdão a Deus, querido. Pedi muito perdão a Deus na minha vida. Quantas vidas, querido, podiam ter ouvido falar do amor de Deus, querido, e eu preocupado com os meus corre-corres da vida. Eu não tenho tempo para parar com ninguém. Eu não tenho tempo para falar com ninguém. Muitas vezes chega no final do ano, está todo mundo tirando foto em lugares paradisíacos. Está chegando o tempo, todo mundo entortando a boquinha para tirar aquelas fotinhas. Todo mundo, né? Todo mundo bonitinho, guardou um dinheirinho, vamos sair. E as pessoas que estão à nossa volta, será que elas têm um bom testemunho a nosso respeito, queridos? Será? Será que eles podem orar hoje pelo nosso Deus e falar assim: meu Deus, eu quero o Deus do meu patrão. Eu quero servir o Deus desse rapaz que eu conheço. Será que nós temos sido um exemplo de boas obras para eles? Porque, segundo Tito, eu tenho que ser exemplo de boa obra. Eles têm que olhar para mim e falar assim: caramba, é com ela, vou falar com ela, porque ela tem boas obras nas mãos. Ela tem boas obras nas mãos. Ela vai alterar o curso da minha vida. E muitas vezes eu não sei como é que eu vou fazer, mas você vai ter, porque o Senhor vai te dar conexões. O Senhor vai te fazer, saber quem vai abrir portas de emprego, aquele que vai, e você vai junto. E a gente vai. Creio nesse tipo de igreja. Creio nesse tipo de igreja. Uma igreja espiritual, mas é uma igreja que trabalha. Uma igreja que sente o transcendental, ele sente o empírico, sente o fluir do Espírito de Deus, mas também a igreja que bota a mão no arado, querido. Aquela que segura a mão no arado e não olha para trás. Nós vamos trabalhar para o Senhor. Essa igreja, eu creio nesse tipo de igreja. Em nome de Jesus, eu vou estar terminando. Você não quis vir à frente, mas pense direitinho, reflita nessa palavra. Glórias a Jesus. Manu, vem aqui. Glórias a Jesus. Abrace ela. Esses aí são os nossos vizinhos. Eles não são vizinhos. As boas obras deles são reconhecidas pelo pastor. Toda vez que eu pedi, eles abriram a porta da casa dele para a nossa obrinha ter sido feita. Deus abençoe grandemente a vida do irmão. Um prazer conhecê-la de pertinho, tá? Eu muito feliz por esse casal estar aqui na frente.
A palavra de Deus fala que a gente tem que dar honra a quem merece honra. E eu tenho que honrar a vida desses dois aqui, que todas as vezes, eles sem me conhecer, eu batia a palma no portão deles ali, com isso aqui tudo fervendo em obras. Eu falava assim, meio todo envergonhado, eu preciso entrar para subir. Ele falou, meu filho, fica à vontade, tem escada ali, tem isso ali. Ele ainda me dava as coisas que era dele para me ajudar. Sabe, eu creio na bênção sobre a vida deles, sabe? Porque eles são ajudadores da obra do Senhor. Eles ajudaram a gente. O filho dele conversava comigo na gradezinha, e como me alegrava o coração. Glórias a Deus, glórias a Deus. Tem mais? Tem mais, tem mais. Aproveite a oportunidade. Fale para o Senhor aqui que vocês querem mudar. Senhor, esse modelo que eu vivo de vida cristã, isso não é válido para mim. Isso não é legal para mim. Esse perfil de cristão que eu venho levando, isso não está servindo para nada. Eu não consegui nada, eu não salvei, eu não alterei vida de ninguém. Eu preciso, eu posso. O Senhor me deu dons, o Senhor fala comigo, e eu não consigo. Mas o Senhor hoje, Ele vai transformar, Ele vai mudar o cenário da sua vida. Você vai ter o prazer de colocar não somente um, mas 2, 3, 4, 5, quantos forem. Dar um prato de comida, ajudar, orar, clamar, chorar. Creio nesse tipo de evangelho. Creio nesse Deus. Nós vamos terminar essa noite. Que bênção, irmãos, que bênção, irmãos. Eu estou muito feliz, muito feliz. Baixe suas cabeças aí onde vocês estão, nós vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças, Senhor Deus, nós te damos essa noite. Oh Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, por todo ajuste, por todo aperto. Muito obrigado, Senhor Deus, pela cajadada. Muito obrigado, Senhor Deus, mas a Tua palavra me diz que é vara e cajado. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Consolo, Senhor Deus, eu recebo quando eu sou fustigado, Senhor Deus, com a Tua vara. Oh Deus, não pare, Senhor Deus, essa boa obra que um dia começou em nossas vidas. Estamos aqui diante do Teu altar, ó Deus. Estamos aqui diante do Teu altar. E, Senhor Deus, esse altar é um altar legítimo do Senhor. Aqui é lugar de virada de mesa, Senhor Deus. O Senhor Deus, ó Deus, quantas vezes, Senhor Deus, nós fomos ajudados. Quantas vezes nós fomos socorridos. Quantas vezes nós fomos, Senhor Deus, impulsionados. Mas, Senhor Deus, Tu nos está trazendo hoje para nós ajudarmos, Senhor Deus. Para nós socorrermos. Para nós apoiarmos, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, eu creio em Ti, Senhor Deus. Creio no Teu milagre, Senhor Deus. E Pai, Tu está fazendo, Senhor Deus, o Teu milagre aqui esta noite. Há um sim do Teu povo para Ti, Senhor Deus, essa noite. Há um sim. Nós queremos sim, Senhor Deus, trabalhar para o Senhor. Nós queremos sim, Senhor Deus, ó Deus, trabalharmos de modo, Senhor Deus, ó Deus, que conseguiremos, Senhor Deus, satisfazer a expectativa do Senhor para as nossas vidas. Pai, Tu como um bom Pai, Tu tem expectativa, Senhor Deus, a nosso respeito. E Pai, queremos pedir perdão aqui pelas vezes que frustramos, Senhor Deus, as Tuas expectativas. Quantas palavras boas nós recebemos, quantas sementes escolhidas, quantas e quantas, Senhor Deus, e o Teu Espírito olhava para nós esperando que aquilo frutificasse, que aquilo crescesse. E muitas vezes, Senhor Deus, nasceu erva, nasceu uma planta brava, nasceu amargura. Mesmo assim, Senhor Deus, Tu nunca desististe de nós.
Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, esta noite, faz tudo novo. Estamos aqui para selar com o Senhor, selar, Senhor Deus, selar uma aliança com o Senhor. Estamos aqui para verdadeiramente ser convertidos. Falar assim: Senhor, hoje eu me converto ao Senhor. Eu não quero viver uma religiãozinha vã. Eu não quero. Deus está levantando no nosso meio profetas. Deus está levantando no nosso meio, Senhor Deus, mãos que estão sendo, Senhor Deus, levantadas para curar nesse tempo. Famílias santas, famílias benditas do Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, opera, Senhor Deus, opera esta noite. Ó Espírito Santo de Deus, Tu tem liberdades em nosso meio. Toma, Senhor Deus, os corações aqui presentes, Senhor Deus, toma os corações aqui presentes. Prepara, Senhor Deus, para eles, Senhor Deus, um novo caminho, uma nova rota. E possamos, Senhor Deus, nesse tempo nos gastar, ó Deus, nos gastar em boas obras. Que sejamos conhecidos, Senhor Deus, nesta terra, como a igreja das boas obras. Em nome de Jesus. Pai, abençoa o Teu povo. Guarda o Teu povo. Prepara-nos, Senhor Deus, uma semana de paz, uma semana ordenada pelo Teu Espírito. Pai, fala conosco, conosco, porque, Senhor Deus, estaremos de pronto para ouvi-lo, de pronto para ouvi-lo. Pai, não queremos mais viver como outrora, como antes, Senhor Deus, com as nossas coisas de casinha, de crentezinhos, Senhor Deus. Não. Oh Deus, que eu possa dormir cada dia mais tarde, que eu possa acordar cada dia mais cedo, mas, Senhor Deus, saber que eu cheguei na minha casa com frutos nas minhas mãos, Senhor Deus, com frutos nas minhas mãos, com frutos nas minhas mãos, com frutos nas minhas mãos. Pai, abençoa cada um que aqui está essa noite. Despede-nos agora em paz, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, glórias a Jesus. Só uma pergunta para os irmãos. Vocês já são crentes, né? Vocês já são crentes? O Senhor... Então vamos fazer uma coisa para você aqui. Não, fala assim, fui desviado. Eu quero um amigo, eu preciso de um amigo. Assim como o Senhor sempre me atendeu e me recebeu bem. Vamos perpetuar isso. Vamos perpetuar, em nome de Jesus. O Senhor aceita o Senhor como Jesus, como Senhor e Salvador, e volta para a casa do Senhor essa noite? Aceito. Glórias a Jesus, glórias a Jesus, glórias a Jesus. Amém. A igreja, agora, deixa eu falar uma coisa para o irmão. O Senhor já me tinha como família, mas agora o Senhor recebeu toda essa família. A família Nova Aliança. A família Nova Aliança é a família de vocês. Deus abençoe. E eu ganhei. O filho eu ganhei. Eu amo o filho dele. Amo, o pequenininho. Amo. Deus abençoe grandemente vocês. Que bênção, irmãos. Deus é fiel.